Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus, buscamos nesta hora a sintonia feliz com o bem e com a verdade, para formarmos fios luminosos entrelaçando os nossos sentimentos, nos proporcionando a alegria da convivência, a felicidade de estarmos nas trilhas do nosso planejamento reencarnatório. Somos pequeninos, Senhor, e muitas vezes vacilantes. Fortalece-nos para que os mensageiros do seu amor na terra tenham piedade de nós. De quantas vezes tropeçamos no caminho, mas somos erguidos pela força da esperança que vibra em nossos corações. Quantas vezes vacilamos, Senhor, e somos erguidos por mãos amigas que nos reconduzem ao caminho da reta do bem. E assim, quanto necessitamos uns dos outros para somarmos os nossos esforços e caminharmos ombreando-nos uns aos outros pelos rumos certeiros do Evangelho de Jesus. Nesta manhã radiosa em nossas vidas, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho deste dia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E nós estamos no item da beneficência, onde vários espíritos de grande envergadura na caridade estão dizendo para nós, passo a passo, como fazermos esse benefício. Então, a beneficência que se transforma em caridade foi falada por Adolfo, bispo de Argel, um expoente da caridade, por Vicente de Paulo, a expressão também da caridade, e por próprio Cáritas, que se fez na mendicância para abastecer os outros. Então diz assim: há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, em se perdoando as fraquezas, e tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, em vossa marcha de agir para com aqueles que não pensam como vós, e em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Então a gente sabe que a caridade é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Nisso se resume a manifestação real da caridade. Mas a esmola, esse ato comum de todos nós, ela tem uma grande utilidade para quem pede, mas nós precisamos aprender a fazer isso, como diz aqui Cáritas,
sem humilhar. Porque quando isso é feito de coração, que aqui liga o benfeitor ao beneficiado. Mas quando isso é feito automaticamente, às vezes vibra naquele que está dando um pensamento de ser melhor. Mesmo que um pensamento fugidio, de ser melhor, de estar em melhores condições, ou de ser merecedor de uma situação mais diferenciada. E isto humilha, essa vibração, ela é muito humilhante para aquele que recebe. Então, nós vamos falar sobre essa esmola com o pensamento de Emmanuel, nessa lição que chama Esmola do Fonte Viva, né? Dai antes esmola do que tiverdes. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Nós, socialmente, fomos desenvolvendo pensamentos assim questionáveis sobre o que é dar a esmola. Muitos não dão esmolas de jeito nenhum, achando que pode reforçar um vício. Outros que podem reforçar a ociosidade. Mas isso é um engano de interpretação de por que aquele espírito está nessa condição. Vamos compreender juntos. Nós temos falado sobre isso, que muitas vezes nós queremos achar assim, olha, eu vou te ensinar a pescar, não vou te dar o peixe. Mas alguém já ensinou alguém a pescar que não seja estando junto? Que não seja passando um tempo enorme fazendo junto aquilo que se sabe fazer para que o outro adquira essa propriedade de saber fazer? É um grande engano nós acharmos que precipitaremos a maturidade de um espírito que está encrudecido e nos estágios mais primitivos do pensamento. E que naquele momento ele não tem a força para começar a girar, movimentar internamente a sua capacidade de ação no bem, do seu trabalho, dos proventos que lhe são próprios. Aquele espírito é como se ele fosse, eu sinto assim, portador de necessidades especiais. Para um portador de necessidades especiais mentais, nós não temos como esperar. Para um portador de necessidades especiais físicas, nós não temos como esperar. E esses que estão nessa indolência da ociosidade estão no estágio de necessidades especiais. Então, ninguém arranca um espírito disso. Isso é forçoso a gente reconhecer, porque você, às vezes, pega uma pessoa dessa que está naquela mendicância e organiza aquela pessoa, a vida dela, tira documentos, consegue um emprego digno para aquela pessoa, investe, isso é um bem. Mas a 100%, 99,9% das vezes, a pessoa volta àquele estado primitivo. Algumas conseguem, obviamente, algumas conseguem receber a oportunidade e melhorar sua vida. Outros é um estado interno. Então, quem somos nós para deixar de doar para aquele que naquele dia, em especial, precisava daquele mínimo recurso, que não é o nosso óbolo, não. É da nossa sobra. E de muita sobra. Como ontem nós falamos das sobras da nossa mesa, seriam farturas na mesa de alguém. Então, dar o que temos é diferente de dar do que detemos. E essa diferença que Emmanuel coloca, a gente achou bem importante. Dar do que temos é diferente de dar do que detemos.
Então, por exemplo, a caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando a solidariedade. Isso é muito meritório. Abnegação de distribuição de pão, agasalho, remédio, socorro do corpo, solidariedade. Tudo isso é necessário. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente e temporariamente na marcha do dia a dia e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. Então, assim, do que nós somos é o que nós temos para dar. O que nós detemos é a administração provisória dos bens do mundo e que são provisórias, que sejam o recurso financeiro, seja as autoridades, o poder, né, que a pessoa exerce, que pode gerar o bem coletivo. Tudo isso é o que detemos, mas não temos. O dono de todo o poder, de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos. Então, nós precisamos fazer uma reflexão, e aqui são 6 reflexões, que talvez amanhã a gente dê continuidade, que diz assim: que temos de nós próprios para dar, que não seja aquilo que detemos do mundo, que são as propriedades físicas do mundo, às vezes a autoridade que a pessoa exerce, os cargos que ela possui, que mexem com a coletividade. Isso não é o que temos, é o que detemos temporariamente. Mas é importante a gente identificar que temos de nós próprios para dar, verdadeiramente. Como que nós vamos saber o que temos para dar? É preciso que a gente identifique em nós os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores habilidades espirituais. A outra reflexão: que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? É isso que temos. O que nós vibramos que as pessoas dizem, olha, ao me aproximar de você, eu sinto essas e essas vibrações. Isso é o que nos compõe e é isso que nós espalhamos. E é importante que a gente se conheça através dos outros, que as pessoas comunicam para nós, né, aquilo que nós verdadeiramente vibramos. Outra pergunta importante para saber o que temos: que reações provocamos no próximo? Se as pessoas nos hostilizam, é a velha pergunta, né? Nós temos que perguntar para nós mesmos o que é que parte de mim que provoca a hostilidade dos outros. E eu preciso ter uma resposta que me faça arrepender e modificar imediatamente para sempre. Porque quando a gente usa a palavra estou tentando, nós estamos esticando, não é tentando, nós estamos esticando aquele mal em nós. E fazermos uma decisão muito precisa sobre aquilo que a gente quer mudar em nós. Então, nós estamos falando de dar, né? Nós estamos falando do que eu tenho, o que temos para dar. A outra reflexão: que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária. O que nós distribuímos diariamente? Companheiros de luta diária, quem mora com a gente, trabalha com a gente, vive com a gente, no nosso contexto espiritual, social, familiar.
O que nós distribuímos que sempre temos para dar? Que todos nos buscam para receber o que mais temos para dar. O que é? Por qual motivo somos buscados? Se é que somos buscados. E outra pergunta: qual é o estoque de nossos sentimentos? Estoque, hein, gente? O que nós temos armazenado em nós dos nossos melhores sentimentos, que é a fonte exuberante de fertilidade que todos possuímos, que mais que muitas vezes esse estoque de bons sentimentos estão temporariamente congestionados, tamponados pelas nossas imperfeições, pelas nossas emoções doentes, que muitas vezes naquele dia sobrepujam o bem que já trazemos em nós. Que tipo de vibrações espalhamos? Quer dizer, o nosso mundo de vibrações, onde passamos, onde estamos, a vibração acalma, estimula, convida, envolve, enfim. O que é que em nós é uma fonte constante de vibrações? É isso que nós temos para doar. E aí ele então diz assim, Emmanuel: para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão, o pão da fraternidade, é indispensável amealhar o nosso espírito às reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quanto nos rodeiam, perto ou longe. É uma reflexão que nós estamos abrindo para a gente continuar amanhã. Irmãos, quando o nosso coração não está ainda suficientemente envolvido com o bem e também não suficientemente esclarecido a respeito da vida eterna e das leis que nos regem, nós fazemos interpretações equivocadas. E essas interpretações, elas existem porque ainda não nos dedicamos o suficiente para compreender as leis divinas. E não tendo esse esforço íntimo, nós ficamos presos a ideias e concepções que não correspondem à verdade. Então vamos imaginar uma questão. Um espírito, ele leva um tempo muito grande para desenvolver a sua razão, para desenvolver o seu discernimento e expandir a sua inteligência. E por último, desenvolver todos os sentimentos, como a força do Espírito. E enquanto isso não acontece, a natureza, Deus, na sua infinita bondade, tutela os espíritos nesse processo. Então, como a Célia colocou, há irmãos nossos que nesta existência, na próxima e por milênios à frente, não terão nem discernimento, nem amor pelo trabalho, nem desenvolvimento de sentimentos reais, nem inteligência expandida, não terão, porque é parte
do seu processo evolutivo. Só que esses são tão irmãos nossos quanto aqueles que já se encontram na categoria de espíritos crísticos. E o amor de Deus por eles é tão intensa quanto para um verme ou para um espírito crístico. Então, quando um espírito desse, atrasado, como nós já fomos e ainda somos sobre muitos aspectos, vem para a nossa convivência, esse espírito, ele vai exigir de nós muito trabalho, a expansão dos valores que ainda não temos. E isso é extremamente cansativo, esgotante, porque muitas vezes, diante desses espíritos tão acanhados no seu processo evolutivo, temos a sensação, temos a impressão de que não vamos dar conta, que não temos nada para oferecer e que qualquer coisa que nós possamos fazer por esse espírito não vai mudar a sua realidade. E não vai mudar mesmo na grande maioria das vezes. Mas esse espírito precisa ficar tutelado. Ele precisa ficar sobre as asas, sobre o teto, sobre o ambiente de alguém mais à frente que ele, para que as suas condições ainda não desenvolvidas não lhe arraste para situações muito piores quando ele é colocado em situação em que nada o contém. Como a Célia colocou, às vezes nós estamos no sinaleiro e alguém pede uma esmola. Literalmente, porque aquilo é uma esmola. A gente não gosta dessa palavra, mas ela existe. Pede uma esmola. E aí a gente diz, não vou dar porque eu estou reforçando a malandragem, eu estou reforçando o vício, eu estou reforçando a inoperância, eu estou reforçando tudo o que ele tem de ruim. Então eu não vou reforçar e também não vou fazer nada. Eu vou ser indiferente, porque na hora que eu olho e passo, já que eu não pego uma vara e vou no rio pescar com ele, por 80 anos, até que ele aprenda, né? Porque não é um dia só, então eu fecho o vidro e passo. E isso é um problema para quem quer espiritualizar a sua existência. Porque naquele momento, não é que nós estamos ditando regras de comportamento que a pessoa deva dar ou deixar de dar, absolutamente nada disso, né? Nós não estamos incentivando absolutamente nada. Mas o que nós estamos dizendo é que se naquele momento que alguém estica a mão para te pedir, você sentir, fazer o esforço de sentir o drama daquele irmão, o que o predispõe àquela atitude infeliz, porque óbvio que ele não está feliz, né? É evidente. Nós teremos alguma chance de desprender algo de nós, que pode ou não ser uma moeda, um pensamento, um sentimento, qualquer coisa. Então, muitas vezes, numa existência, Deus vai nos confiar um espírito que vai ficar apenas e tão somente sob
a nossa guarda, enquanto tivermos força e estivermos naquela condição de guardar. E isso pode parecer pouco, porque para quem está fazendo, pode parecer algo que não vai levar a nada, uma vez que o espírito não vai se modificar. Entretanto, vai necessariamente impedir que o espírito desça a condições subhumanas, de forma muito dolorida. Porque o pouco que lhe é oferecido, o pouco que lhe é ofertado, muitas vezes é suficiente naquele momento, naquele dia, naquela hora, para que ele não despenque, não caia de maneira vertiginosa nas suas atrocidades íntimas que ele ainda traz. Porque está mais perto, muitas vezes, das manifestações animalescas do que das manifestações espirituais. Então, o verniz das aparências que a sociedade oferece, entre milhões de aspas, a educação de bons hábitos, bons costumes, eu digo entre aspas porque às vezes a pessoa expressa aquilo, mas aquilo não está nela ainda. Mas o fato de nós estarmos submetidos a um ambiente mais civilizatório vai, de alguma sorte, mobilizando as forças mais íntimas que nós temos para as transformações reais. Então, é muito comum, por exemplo, um espírito extremamente atrasado, sem nenhum bom hábito, ou com pouquíssimos bons hábitos, nascer numa família de muita posse, aonde ele vai ter oportunidade de se deitar num lençol de não sei quantos mil fios, ele vai ter oportunidade de sentar-se à mesa e comer com talher, ele vai ter oportunidade de frequentar um ambiente de escola, embora não tenha nenhum interesse por aquilo, ele vai ter oportunidade de estar num ambiente onde o diálogo, a conversa tem um nível cultural, embora tudo isso seja estranho para aquele espírito. Mas é assim que nós vamos avançando. Então Deus nos confere essas oportunidades. E aqueles que vão receber espíritos assim nos seus lares terão a missão que Deus os confere de amparar esses espíritos para que eles possam começar a ter movimentos íntimos diferentes daqueles que tinham antes de chegar naquele lar. E qual que é o resultado disso? Depois de um certo tempo, espíritos que permanecem desenvolvem certo, entre aspas, certo bom gosto. Passam a gostar das coisas melhores, embora não tenham desenvolvido ainda a força do trabalho para adquirir por si mesmo. Mas isso passa a ser um estímulo numa próxima existência para que o espírito busque movimentar-se, para que, por meio dele mesmo, ele possa adquirir aquilo que lhe foi ensinado um dia como sendo algo bom para ele. Então,
são migalhas. Tudo isso são migalhas. O espírito recebe migalhas e essas migalhas vão se multiplicando e ele vai aprendendo a sair do campo de inferioridade que ele se encontra. É assim que Deus conduz seus filhos por meio de outros filhos, né? E a humanidade vai avançando. Então, alguns espíritos, através da doutrina espírita, nos mostram que para um espírito, quando ele adentra no mundo dos espíritos, na humanidade, até que ele adquira esses valores que nós estamos falando, razão, sentimento, bom senso, moralidade, isso leva, em média, a mesma quantidade de ano que leva um planeta para se tornar habitável. E enquanto isso não acontece, o que a gente faz? O que Deus faz com esses espíritos? Choca. Choca no sentido de chocar, como as galinhas fazem com seus filhotes, né? Põe embaixo da asa, aquece até que ele amadureça, para que ele possa viver de maneira esplendorosa. Então, vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, que nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em seu nome, rogamos, Senhor, que os bons espíritos que nos cercam os passos, que nos envolvem em vibrações de paz e de equilíbrio, possam se aproximar de nós, nos envolver em vibrações de equilíbrio e paz, de bom ânimo e de serenidade. Permita, Senhor, que nesse momento os bons espíritos que aqui se encontram igualmente possam envolver nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles possam, Senhor, serem visitados nesse instante, socorridos nas suas necessidades mais íntimas, a fim de que possam experimentar a glória de se tornarem cristãos, de aprenderem as lições de vida eterna, que possam, Senhor, compreender as leis divinas e se felicitarem por um dia terem sido criados por Deus nosso Pai, para que pudessem ser espíritos perfeitos. 1000 vezes obrigado, Mestre, pela sua presença em nossas vidas. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.